Oi, pessoal, tudo bem? Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a nossa língua. A gente vai trabalhar a variedade linguística, né? A linguagem formal e informal e os tipos de linguagem, tá? Então, vou começar pela variedade linguística. O que é a variedade linguística? A gente considera a variedade linguística maneiras de falar diferentes, palavras com significados diferentes, a construção de frases de maneira diferente, tá? E isso se dá como? O que envolve isso são vários aspectos. Por exemplo, a idade do falante, o nível de escolaridade, o meio em que ele vive, né? A região, se ele aprendeu realmente, a que forma ele aprendeu, tá? Por exemplo, a gente pega aí o Chico Bento. O Chico Bento, ele é um menino, né, que mora numa região rural, certo? Então ele fala o que a gente chama de caipirês. Nós não consideramos um erro isso. É uma variedade linguística a forma dele falar, porque faz parte do ambiente em que ele vive, da região em que ele vive, tá? Existem palavras que têm significados diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, biscoito. Para nós aqui, biscoito é biscoito de polvilho. Bolacha é bolacha. Bolacha recheada, bolacha com sal, né? No Rio de Janeiro, é tudo biscoito, tá? Então, se você chegar lá e pedir um biscoito, pode ser qualquer uma dessas opções, certo? Cacetinho. No Rio de Janeiro é pãozinho, sabe? Pão francês. Guria, para nós, menino, menina. Lá no sul, na região sul, eles chamam de guria, tá? Então, são maneiras de falar, palavras com significados diferentes e que tá tudo bem, tá correto, tá? Essa variedade, acontece por conta das mudanças mesmo que a gente sofre, né? Pessoas que migram de uma região para outra, muitas formas de falar assim diferente, idiomas diferentes. Nossa língua ela é muito rica nessa miscigenação, certo? Um outro aspecto, a gente tem a linguagem formal e a informal. Qual que é a diferença aí? A linguagem formal é aquela que segue as normas da língua portuguesa, né? Que você fala tomando cuidado com as palavras, com a colocação das palavras, para falar corretamente. E a informal é a que você não precisa ter tanto esse cuidado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Num júri, né? O juiz ele vai usar a linguagem formal, tá? Ele precisa usar a linguagem formal ali. Se você está numa roda de amigos no intervalo, você vai conversar usando a linguagem informal, certo? Então, essas duas formas, elas são aceitas. Nós temos que tomar alguns cuidados aí, né? De não misturar a linguagem informal num texto escrito que exige a linguagem formal, tá? Por exemplo, eu não posso usar a linguagem da internet, que é considerado informal, num texto, numa redação, né? Num texto que eu vou produzir na escola. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá? E um outro aspecto da língua que a gente precisa conhecer também é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. O que é isso? Linguagem verbal, a fala, a escrita. Linguagem não verbal, gestos, mímicas, imagens, tá? Linguagem mista, quando tem os dois. Então, vou dar um exemplo de cada para vocês. Linguagem verbal é, por exemplo, um texto escrito, a letra de uma música, né? Uma placa lá no supermercado de promoção, linguagem não verbal, placas de trânsito que só tem desenhos, propagandas que só tem imagens. O semáforo é uma linguagem não verbal, embora a gente saiba, né, o significado, o que tem que fazer quando cada cor aparece, mas ele é uma linguagem não verbal, não tem nada escrito e nem falado ali, tá? E um exemplo de linguagem mista. Propagandas que tem as duas coisas, tem imagem, tem escrita, outdoor, cartoon, história em quadrinhos, tá?
Essas são formas da gente trabalhar a mesma língua de uma maneira diferente. Ah, mas como que acontece quando só tem imagem, quando é só linguagem não verbal, para entender o que quer dizer? Ela tem que ser bem construída, né? A imagem, ela tem que passar a mensagem para que seja entendida, tá? Então, a comunicação, ela acontece através do entendimento, da compreensão dessa mensagem. Se eu falo e o meu interlocutor entende, ok. Se eu transmito essa mensagem através de uma imagem e ele também entende, ok, tá? Se eu uso os dois, tudo bem também. São maneiras diferentes da gente trabalhar com a língua, tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijo.